Bíblia ensina que nós temos duas possibilidades ou duas opções: ficar em pedaços ou ser reduzido a pó. E é muito importante nós pensarmos sobre isso. E é claro que nós temos que tomar uma decisão, se queremos ficar em pedaço ou ser reduzido em pó. É claro que eu estou me referindo àquela palavra de Jesus que está registrada no Evangelho de Lucas, capítulo de número 20 e versículos 17 e 18, onde a palavra do Senhor diz o seguinte: mas Jesus, fitando-os, disse: que quer dizer, pois, o que está escrito? A pedra que os construtores rejeitaram, esta veio ser a principal, a pedra angular. Todo o que cair sobre esta pedra ficará em pedaço, e aquele que sobre quem ela cair ficará reduzido a pó. Que coisa interessante, né, amados? Jesus estava conversando ou debatendo com os religiosos da sua época, e eles tiveram um confronto com Jesus, né? E Jesus contou de umas parábolas, a parábola dos lavradores maus, né? Que mostrava, né, a rejeição do sistema estabelecido à pessoa de Jesus e aos planos e os projetos de Deus, né? Que Jesus conta naquela parábola que o certo dono de uma vinha plantou uma vinha e colocou ali os funcionários, e eles rejeitaram todos os enviados para receber aquilo que lhe era devido, e depois rejeitaram até o próprio filho do dono da vinha. E quando os religiosos ouviram essa palavra, se irritaram, e Jesus lhes citou essa profecia, né, que fala a respeito a respeito dele como pedra angular que tinha sido rejeitado. Então aquilo que era o referencial de Deus tinha sido rejeitado por eles. E o que muitas vezes acontece, né, também nos nossos dias, é claro, né? Mas aí eu estava pensando sobre essa realidade que Jesus coloca aqui nesse último versículo que a gente leu, que aquele que cair sobre essa pedra vai ficar em pedaços, mas aquele que essa pedra cair sobre ele ficará reduzido em pó. Está muito claro esse texto que nós temos que tomar uma decisão: ou cair sobre essa pedra e ficar em pedaços, ou essa pedra cair sobre nós e nós sermos reduzidos a pó. Mas o que Jesus estava se referindo, ou o que esta palavra está dizendo? Está dizendo que se nós cairmos sobre Jesus, essa expressão cair sobre Jesus aqui é conscientizar dos nossos próprios pecados e arrepender dos nossos pecados e confessá-lo e cairmos diante de Deus, de Jesus, de joelhos, confessando os nossos pecados, apresentando a nossa vida, ele vai nos reduzir a pedaço. Porque quando nós nos prostramos diante dele, quando nós temos essa experiência com Jesus, ele nos quebranta realmente, né? Então esse encontro, nós podemos dizer assim, nesse encontro nosso com Deus, nos reduz em pedaços. Aliás, a gente pode notar essa experiência, são experiências de todos os homens e mulheres na Bíblia. Quando tem uma experiência, uma aproximação de Jesus, a gente fica em pedaços. Podemos citar, por exemplo, Isaías, né? Isaías, quando teve aquela visão, ele clamou de: ai de mim, sou pecador, né? Viu a sua miséria espiritual, porque quando nós aproximamos da luz, a luz reflete em nós de forma que nós nos desestruturamos,
né? A nossa vida, aquilo que nós temos, aquilo que nós somos diante da santidade de Deus, vira pedaços. Podemos ver isso também naquela experiência da pesca maravilhosa, né? Aqui mesmo no Evangelho de Lucas está registrada essa experiência interessante, né? De quando Jesus tem aquela experiência com os discípulos que entram no barco de Pedro e realiza aquele milagre da pesca. E quando Pedro se vê naquela situação, prostra diante de Jesus e pede para Jesus retirar-se dele, porque ele era pecador. Então ele ficou em pedaços, porque caiu sobre Jesus. Ele reconheceu Jesus, o senhorio de Cristo, ele reconheceu a pessoa do Senhor Jesus. Diante disso, ele ficou em pedaços. E todas as nossas boas obras, todas as nossas argumentações, todas as nossas posições, né, os nossos conceitos, as nossas altas avaliações, né, como a própria Bíblia diz, né, que aquilo que nós achamos ser grande, quando chega diante de Deus, é muito pequeno. O profeta Isaías fala sobre isso, né, que a nossa justiça diante de Deus é trapo de imundícia. Então por isso que está referindo o texto, que quando a gente chega e cai diante de Jesus, ele nos espedaça. Só que o texto que nós lemos mostra outra realidade infinitamente pior. Se é que podemos dizer que essa é ruim, né? Essa primeira não é ruim, ela causa um impacto, mas não é um impacto ruim. Ela nos quebranta, ela nos desmonta, mas nos demonta para a salvação. Como Paulo diz, que a tristeza segundo Deus, ela leva ao arrependimento, mas a tristeza segundo o mundo, à morte, né? Paulo diz isso lá na Epístola aos Coríntios. Mas o outro fato que eu quero mencionar aqui, que está aqui nesse texto, é que quem essa pedra cair sobre ele, essa vai ficar em pó. É claro que aqui está se referindo ao juízo final, que aqueles que não entregaram a sua vida para Jesus vai ter que enfrentar o juízo final, como está lá em Apocalipse, o grande trono branco, né? E aí vai virar pó. Vai virar pó, porque ai de nós, sem a graça, sem a misericórdia do Senhor, não tenemos o que dizer sobre isso, né? É terrível essa situação, por isso eu acho muito lindo essa forma que Jesus colocou, né? A sua sabedoria, a sua maestria, né? De ensinar. Ele diz, olha, e quem ela cair sobre ele vai ficar em pó. Então nós temos essa advertência aqui, que quando o julgamento vir, a gente vai ficar pó, porque não temos como nos justificar, não há desculpa, né? O primeiro capítulo da carta de Paulo aos Romanos fala sobre isso, né? Não tem como nós nos justificarmos diante de Deus, somos indesculpáveis. Então ninguém vai argumentar nada, dizer, olha, eu não sabia, eu não entendia, eu não pude, não tem, né? Somos culpados. E diante do julgamento final, não há como não sermos condenados à perdição eterna se não tivermos antes caído, né? Cair sobre essa pedra que é Jesus. Então, amados, meus queridos que me ouvem, pensamos nisso. Hoje é tempo de nós cairmos sobre esta pedra. E é claro, vamos ficar em pedaços sim, mas para sermos reconstruídos para a glória de Deus, transformados de glória em glória conforme a imagem daquele que nos formou. Jesus quer ter esse encontro conosco, Ele quer que nós entregamos a nossa vida, que nós caiamos sobre Ele e nos despedacemos mesmo, para Ele reconstruir algo novo, para o louvor da sua glória. E será algo maravilhoso, será uma bênção, porque
essa reconstrução vai ser a reconstrução segundo os planos, os propósitos e as verdades eternas de Deus, né? É nesse sentido que o texto lá de Romanos também diz, né? É o mesmo sentido. Romanos 12, versículo 1 e 2. Rogo-vos, pois, irmãos, que pela misericórdia de Deus apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Então ele está falando aí algo mais ou menos na mesma linha. Na mesma linha. Rogo-vos, pois, irmãos, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo. Um sacrifício era uma vítima que era colocada sobre o altar para ser completamente queimado. O texto ali se refere a esse tipo de sacrifício para ser consumido. É quando nós caímos sobre Jesus, nos derramando diante dele, confessando os nossos pecados, a nossa imperfeição, a nossa insuficiência. E isso se torna o nosso culto racional, o nosso culto de entendimento diante de Deus, né? O nosso culto da razão, não a razão no sentido de vangloriar-se de poder, mas é a razão no sentido de ter o entendimento de quem somos e quem Deus é. Essa razão que parte do temor do Senhor, que é o princípio da sabedoria, lá em Salmos, lá no livro de Provérbios. E aí esse coração quebrantado diante de Deus, não conformando com este século, era a nossa estrutura, era a nossa formação neste século, mas agora transformai-vos pela renovação, quebrou tudo, vai se transformar em uma nova criatura em Cristo Jesus, um novo entendimento, e a partir desse novo entendimento, né, como diz o texto lá de 2 Coríntios, né, capítulo 5, e acho que é o versículo 17, né, que diz: se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas antigas passaram e se fizeram novas. É uma nova estrutura, é uma nova formação, é um novo formato, porque quando estamos em Cristo, diante de Cristo, aquilo quebrou, esmiuçou. Mas transformados, nós vamos experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Aqui, já, com certeza, já começamos a viver esse plano de Deus, começamos a viver no reino de Deus, segundo a vontade de Deus, mas aguardando a volta de Cristo para o reino pleno de Cristo, aonde será realmente estabelecido plenamente essa boa, perfeita e agradável vontade de Deus em nossa vida, aonde estaremos para sempre com o Senhor. Mas como o texto bem diz, caso contrário, essa pedra cairá sobre nós e ficaremos em pó, porque enfrentaremos o juízo final e a condenação eterna. Qual será a tua escolha? Você já fez essa decisão? Eu até gosto da palavra decisão, não escolha, porque não existe uma terceira via, existe duas aqui só: ou cair sobre essa pedra, ou essa pedra cair sobre nós. Então eu prefiro decisão do que escolha. Escolha se nós pudéssemos escolher o que nós queríamos, mas ali está colocado, nós temos que tomar decisão, se vamos cair sobre essa pedra ou se essa pedra vai cair sobre nós. Embora vai te quebrar, caia sobre essa pedra. Hoje é o dia aceitável do Senhor, hoje é o momento em que você pode cair sobre essa pedra e ficar em pedaço, mas vai ser reconstruído para a glória de Deus, experimentando assim um novo formato em Cristo. É nova forma, é nova criação, para experimentar a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor. Amém? Acesse nosso site www.academiatelos.com. Inscreva-se também em nosso canal, curta os nossos vídeos,
Ative o sininho de notificações para você não perder nossas publicações. Compartilhe, seja um parceiro deste ministério.